Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, certo? Voltado agora para o tema de Lei Maria da Penha, tá? Para você que está chegando agora, tá? Que não me conhece, me chamo Gabriel, tá? Sou policial militar do estado do Ceará, beleza? A gente vai ver aqui, vai bater juntos aqui os critérios voltados para a Lei Maria da Penha, uma lei que está sendo muito cobrada ultimamente, tá? Que a IBAD, né, já está trazendo, já trouxe várias e várias questões envolvendo o tema e a gente vai trabalhar algumas dessas questões aqui para você ver como que as bancas também estão se comportando em relação a esse tema, tá? Então, para você aqui que está no evento, mas que não vai fazer a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, mas que tem no seu edital aí a parte voltada para a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas, é uma lei importantíssima para você, certo? Pessoal, boa noite para vocês aí, boa noite. Infelizmente aqui o meu chat, ele não tá rodando o comentário para mim, certo? Mas eu tô conseguindo ver aí vocês chegando, vocês entrando. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês, beleza? Pessoal que for entrando aí, vai deixando o like, tá? Vai deixando o like para que a gente consiga fazer várias outras aulas como essa. Deixa eu tentar aqui usar o meu chat. Realmente não tá dando, tá, pessoal? Infelizmente. Mas teve dúvida aí, tá? Como a gente não tá conseguindo aqui ver o chat, teve alguma dúvida aí, pode jogar para mim aí, certo? Nas minhas redes sociais, tá? É só seguir lá, @professor Gabriel Santos, tá? Que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Teve dúvida, pode jogar lá que a gente tira, tranquilo? Então, sem mais delongas, tá? Vai deixando o like aí, compartilha essa live para mais pessoas, vamos fazer essa corrente do bem, certo? Segue o professor Gabriel Santos lá nas redes sociais e vem comigo junto para a gente iniciar aqui mais uma super aula. Tema de hoje, Lei Maria da Penha. Acompanhe comigo a nossa primeiríssima questão. Olha a primeira questão aí na sua tela. Acompanhe. Assinale a alternativa que corresponda de acordo com o artigo 24 da Lei Maria da Penha, uma das determinações que o juiz poderá determinar liminarmente para proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher. Professor, o que seria essa determinada situação? Pessoal, tema bastante cobrado, tá? Voltado para essa situação de determinar por meio de uma liminar, tá? A proteção patrimonial dos bens, né? Sociedade conjugal, isso daí é algo bastante cobrado e que muita gente acaba negligenciando, tá? Que a gente encontra lá dentro do artigo 24. Vem comigo aqui para a gente trabalhar algumas informações envolvendo esse tema do artigo 24, tá? Vem comigo aqui para a gente trabalhar algumas dessas situações. Tranquilo? Claro. Falando em relação a essa tal proteção patrimonial. Olha isso, ó. Vamos lá, ó. Falando dessa tal proteção patrimonial. Beleza, ó? Falando aí da tal proteção patrimonial. Tranquilo? Quando a gente fala em relação a essa proteção patrimonial, a gente tem algumas medidas, certo? A gente tem algumas medidas a serem adotadas. Obviamente, essa proteção patrimonial, essa medida, tá? A determinação liminar, né, relacionada a essas medidas aqui é feita por ele, tá? Pelo juiz. É feita pelo juiz. Tranquilo? Aí a gente tem as seguintes medidas, tá? Restituição de bens indevidamente subtraídos. Restituição de bens. Olha isso, ó. Restituição de bens que foi de certa forma aí subtraída pelo agressor, certo? De forma indevida. Proibição temporária para a celebração de atos, contratos. Proibição. Aí aqui é interessante, tá? Vou até trocar a cor. Proibição temporária. Já vi questões trazendo que a proibição aqui era para o resto da vida, negativo, tá? Ó. É proibição temporária, tranquilo? Preste atenção. Proibição temporária de praticar algum tipo de ato ou contrato. Algum tipo de ato. Algum tipo de contrato. Beleza? De compra, venda, locação. De compra,
venda e locação. Locação. Beleza? Ó, proibição temporária aí de celebrar convênio, contrato, né, ato voltado para compra, venda, locação, seja uma propriedade comum, salvo uma expressa autorização judicial. Se tiver autorização judicial, pode ser, tá? Ó, colocar aqui, ó, salvo autorização judicial. Tendo autorização judicial, ok. Salvo autorização judicial. Beleza? Salvo aí a autorização judicial. Aí a gente tem a suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor, certo? Ó, suspensão de procurações. Suspensão de procurações. Aquelas procurações que foram feitas, né, anteriormente pela ofendida em relação ao agressor também são suspensas, certo? Prestação de caução provisória mediante depósito judicial. Prestação de caução provisório. Isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui, ó, vai ser mediante depósito judicial. Mediante depósito judicial. Beleza? Mediante aí depósito judicial. Por perdas, danos materiais, decorrentes de prática de violência, tá? E familiar, com violência doméstica familiar contra a mulher. Lembrando que o juiz ele deve oficiar o cartório, tá? Competente para as vistas dos incisos 2 e 3, tá? Da nossa lei, que isso daqui, pessoal, é um artigo. Deixa eu colocar logo o artigo, né? Artigo 24, ó. Artigo 24. Deixa eu colocar logo o artigo para ficar mais fácil. Esses aqui são os incisos que a gente trabalha dentro desses artigos, tá? E a gente tem a suspensão das procurações e as restituições de bens, tá? Essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, o juiz deve, aí, de certa forma, né, oficiar o cartório. Tranquilo? Beleza? Então preste atenção. Vamos voltar para a questão aqui. Pessoal, tá dando para perceber que na maioria das vezes as questões cobram, né, um conhecimento prático sobre aquela figura de texto e lei copiado e colado. E você tem que saber, tá? Obrigatoriamente você tem que saber para caso a banca tente confundir, você não perder nenhum tipo de questão. Olha para cá, vamos voltar para a questão. Bora ver aqui, ó. A banca está pedindo aqui para assinalar a alternativa que corresponda de acordo com o artigo 24. Determinar separação de corpos. Não tem isso daqui lá dentro do 24. Comparecimento do agressor em programas de recuperação e reeducação. Não. Aqui a gente também não tem. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Negado, tá? Cuidado para não confundir. A gente tem prestação de caução provisório mediante depósito judicial, certo? Agora aqui a prestação de alimentos provisórios ou provisionais a gente não tem constados dentro do artigo 24, esquece isso também. Afastamento do lar, domicílio local de convivência da ofendida, não. Isso daqui, pessoal, é artigo 12C, tá? Isso aqui é o artigo 12C, já a gente fala melhor sobre esse artigo 12C. E aí é suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Gabarito, letra E. Lembrando que nesse caso aqui, ó, o juiz deve colocar logo o deverá, ó, para você notar que é uma obrigação. O juiz deverá aí, ó, deverá oficiar o cartório. Oficiar o cartório. O juiz aí deverá oficiar o cartório. Beleza? Tranquilo? Guarda aí as informações, pois são informações importantíssimas para a sua prova. Tranquilo? Tranquilaço? Vamos lá. Seguindo aqui, bora falar agora da nossa questãozinha de número 2. Olha isso. Com base na Lei 11.340 de 2006,
Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência. Em caso de descumprimento de decisão judicial, de medidas protetivas de urgência será, pessoal, descumprimento de medida, descumprimento de decisão judicial. Professor, isso não cai em prova não, tem razão, não cai, despenca, tá? Eu tenho que saber, professor, obrigatoriamente, tá? O que é que tu tem que entender em relação a essas situações que envolvem, né, os critérios voltados aí para o meu descumprimento de medida protetiva? Primeiro, já para tu entender essa situação aqui, tá? A Lei Maria da Penha, olha o que eu vou falar para você agora, presta atenção. A gente está estudando aqui a nossa Lei Maria da Penha. Tente entender. Vamos lá. Lei Maria da Penha. Tenta entender uma coisa aqui, uma situação. Já para tu ficar esperto, ó. Já para tu ficar esperto, já para tu ficar esperta. Preste atenção no que eu tô falando aqui, ó. A Lei Maria da Penha, pessoal, ela é uma lei que ela tem por base a Constituição Federal. Ela vai ser baseada lá no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Mas nem é isso que eu quero que tu guarde não, porque eu sei que ela é baseada na CF. Mas um ponto-chave que tu tem que entender, já pra gente desmistificar essa história de ficar falando tipo assim, ah, respondeu por crime de Maria da Penha, respondeu por Maria da Penha, mas respondeu o quê? O que é crime, o que não é dentro da lei? Preste atenção, ó. A Lei Maria da Penha, ela possui apenas um delito. Vou repetir. A Lei Maria da Penha possui apenas um delito. Professor, e o restante dos delitos? O restante dos delitos são basicamente de cunho processual ou investigativo. Investigativo. Até colocar aqui, ó. Restante dos dispositivos. Restante dos dispositivos. Restante dos dispositivos. O que é que tem que entender? Possui apenas um delito. Professor, e que delito é esse? Já coloco para você, já adianto, ó. Artigo 24A da Lei Maria da Penha. Professor, que artigo é esse? Descumprimento de medida protetiva. É o único crime da Lei Maria da Penha. É o único crime da Lei Maria da Penha. Professor, isso não é importante não. É. Isso despenca em prova e você tem que saber. Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá. Opa, deu uma travadinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, voltou. Simbora. Vamos lá. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação... Voltou. Simbora. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a esse artigo 24A? Vamos falar um pouquinho dele. Artigo 24A. Como é o único crime da lei, pessoal, é importantíssimo, tá? Que você consiga aí, beleza? Presta atenção no que eu tô falando, tá? É importantíssimo que você consiga decorar a pena desse artigo. O professor tá de sacanagem, professor. Agora eu sou bandido para ficar decorando pena? Pessoal, não é isso. É que é importante que você saiba, é importante que você guarde a informação, para quando a banca trouxer, você não ficar perdido, você não ficar confuso, tá? Então preste muita atenção no que eu tô falando. Meu aluno e minha aluna, se liga. Tá? A banca, ela vai perguntar a pena, não porque ela quer saber o seu conhecimento em relação à pena, é porque ela sabe que é o único crime da lei. É sacanagem tu não decorar também, né? Então vem pra cá, ó. Vamos lá para as principais informações. Primeiro, que crime é esse? Esse crime aqui é o crime de descumprimento de medida protetiva. É o crime de
descumprimento. É o crime de descumprimento de decisão judicial. Basicamente, descumprimento de medida protetiva. Basicamente, aí é o crime de descumprimento de medida protetiva. Primeira coisa que você tem que entender, é um crime de menor potencial ofensivo. Anote, isso daqui cai muito em prova, tá? Crime de menor ou infração de menor potencial ofensivo. Ofensivo. É um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena, olha para cá, cai em prova isso aqui. Cuja pena aí, ó, ela é uma pena de detenção. Olha, isso aqui cai pra caramba, é uma pena de detenção, professor. Detenção de quanto tempo? Detenção de 3 meses a 2 anos. Detenção de 3 meses a 2 anos. Beleza? Detenção aí de 3 meses a 2 anos. Professor, o que mais que eu tenho que saber? A configuração desse crime independe de competência civil criminal do juiz que deferiu determinada medida, certo? E nas hipóteses de prisão em flagrante, aí isso aqui é interessantíssimo. Tá? Ó, o que eu vou falar. Olha o que eu vou falar para você aí, preste atenção, ó. Isso aqui é importantíssimo, beleza? Se eu tiver uma prisão em flagrante, se eu tiver uma prisão em flagrante, olha para cá. Se eu tiver uma prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança, é a chamada fiança especial, certo? Apenas. A gente normalmente na questão quando vê apenas, somente, fica com medo, né? Aqui não, tá? Apenas o juiz é quem pode conceder fiança. Apenas o juiz é quem pode conceder fiança. Aí você pode olhar para mim e falar tipo assim, professor, mas já é isso mesmo. É o juiz que concede fiança. Concordo contigo. Só que existem algumas exceções, como por exemplo, aquela situação em que um delegado ele pode conceder a fiança aí se aqueles crimes não forem superiores a 4 anos. Tá? Se eu tiver crimes não superiores a 4 anos, a gente pode ter aplicação da pena pelo delegado. Perdão, da fiança pelo delegado. Salvo no caso do descumprimento de medida protetiva, artigo 24A da Lei Maria da Penha, tá? Que esse artigo aqui ele tem a tal fiança especial, só permite que seja o juiz, tá? E essas situações aqui não excluem aplicação de outras sanções cabíveis, beleza? Então aqui a gente tem os critérios voltados para o 24A. Volta para cá. Olha isso, ó. Proibir de frequentar lugares e de preservar a integridade, não tem nada a ver. Aplicada a pena de 3 meses a 2 anos de detenção, perfeito, é o gabarito, acabamos de ver. C, recluso pelo período de 24 horas, pagamento de 6/6 básicos ou prestação de serviço comunitário. Tá errado. Nem citei isso para você, tá? Pessoal, entenda uma coisa. Eu sempre gosto de trabalhar com esquemas para facilitar a tua vida, tá? A minha aula é tipo o Google. Sabe aquela informação que você procura no Google? Se não tiver no Google é porque não existe? Pronto, o que não tiver dentro do meu quadrinho é porque não existe, tá? Então, acompanha essas informações aí. Letra D. Advertido verbalmente. Tu acha que é isso mesmo? Advertido verbalmente acerca do ato e obrigado a assinar declaração de descumprimento da medida. Não, nada a ver. Nada a ver. Gabarito aí, nossa letra B. Segunda questão, letra B. Olha que fácil, olha que simples, né? Vamos lá. Simbora. Questãozinha de número 3. Olha aí a questão de número 3. Conforme a Lei 11.340 de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, assinale a alternativa correta. O que a banca quer? Já para a gente entender a situação, ela quer a alternativa
correta. Ela quer o item correto. Vamos caçar esse item correto. Vamos atrás da alternativa que a banca quer. Vamos lá, ó, presta atenção. A violência patrimonial não é considerada como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º. A violência patrimonial não é considerada como forma de violência. Já está errada a nossa letra A. Mas claro que a gente vai fazer aqui um levantamento de informações em relação a essas formas de violência que a gente encontra dentro do artigo 7º, tá? Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá trabalhar esses critérios voltados para as tais formas de violência. Para as tais formas de violência. Professor, o que seria aí as tais formas de violência? A gente vai ter algumas, tá? Vou colocar aqui basicamente quais são. As formas de violência que a gente encontra dentro do artigo 7º, é importante que você saiba o artigo para você dar uma lida, são violência física, violência sexual, violência moral, violência patrimonial, violência psicológica. Tudo isso aqui tu encontra dentro do artigo 7º. Beleza? Professor, isso daí é a coisa mais fácil do mundo. Mas e quando a banca vem falando das características de cada tipo de violência? E aí, professor? Como é que eu faço para não perder questão envolvendo esse tema? Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Vou colocar aqui basicamente as palavras-chave que envolvem essas formas de violência. Quais são as palavras-chave? Violência física é aquela conduta que ofende a integridade ou saúde corporal. Então, tu viu as palavras-chave. Integridade. Integridade. É uma ofensa, ó. A integridade ou a saúde corporal. Beleza? Aí a gente tem a sexual, professor. A violência sexual é entendida como o quê? Aí tu vai decorar essas palavras-chave aqui, ó. É algum tipo de constrangimento, certo? E que, vamos lá, vamos colocar aqui uma que a banca sempre cobra. Relação, olha isso. Relação sexual não desejada. Fazer a pessoa participar, ó, de uma relação sexual não desejada. Beleza? Tranquilo? Não desejada. Mediante intimidação, violência. Tranquilo, professor? E a moral? A moral, pessoal, é aquela entendida como qualquer forma que configurou as palavras-chave. Calúnia, difamação ou injúria. Calúnia, difamação ou até mesmo injúria. Beleza? Professor, e a patrimonial, professor? Fala para mim. Falo. Palavra-chave da violência patrimonial. Falou em violência patrimonial, tu lembra que é qualquer coisa que configura, olha as palavras, retenção, é qualquer coisa aí, ó, que vai configurar subtração, destruição, beleza? Situação voltada para destruição total parcial de objetos, instrumentos do trabalho, documentos pessoais, bens, valores, incluindo aqueles que são destinados a satisfazer suas necessidades. Colocar aqui destruição de bens e valores.
Beleza? Eita, como ficou feio, professor. Calma. Vamos lá. Deu uma travadinha na mesa e ficou desse jeito. Pera aí. Agora sim, né? Destruição aí, total ou parcial de bens ou valores. Professor, e a psicológica? A psicológica, pessoal, é aquela... Aqui é a palavra mágica, tá? Em quase todas as questões, ó. Que faz a pessoa sofrer um dano emocional. Certo? Faz a pessoa sofrer aí um dano emocional. Tranquilo? Diminuição de autoestima. Diminuição de autoestima. Diminuição de autoestima. Beleza? Aqui a gente tem as formas de violência. Agora, um ponto importante para você saber é isso que eu vou colocar agora. Essas formas de violência fazem parte meramente, de acordo com a doutrina, de um rol exemplificativo. Beleza? Faz parte de um rol meramente exemplificativo. Professor, depois que eu pego esses bizus, fica fácil acertar a questão? Bora ver se fica. Bora ver se fica agora. Olha isso. A letra A já está errada, porque diz que patrimonial não era considerado violência doméstica, e é. B. Para efeitos desta lei, configura violência doméstica familiar contra a mulher somente a ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Omissão não é considerada, pessoal. A situação voltada para a violência é tanto uma situação de ação quanto omissão. Beleza? Então é tanto ação quanto omissão. Quando diz assim, ó, omissão não é considerada, deixa o nosso item errado. Professor, letra C. Vamos para a letra C. A violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui uma das formas de violência dos direitos humanos. Pessoal, existe uma convenção, que é a convenção que vai tentar eliminar todas as formas de discriminação, de violência contra a mulher, certo? Então, obviamente, quando a questão traz aí que não está ligada aos direitos humanos, a gente já sabe que está o quê? Errada a sexta. Ó, errada a letra C, tá? Do artigo 6º. Olha a D. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Pessoal, é o gabarito. É o gabarito. Olha a que ponto a gente chegou que uma lei precisa falar que a mulher tem direito, né, a viver uma vida sem violência. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? Pessoal, queria muito estar aí com vocês, respondendo aí o chat para vocês, tá? Mas realmente deu uma travadinha aqui, hoje está demais. Hoje está complicado, mas vai dar certo, tá? Vai dar certo. Vamos prosseguindo aqui. Terceira questão bem simples, bem fácil, tá? Só situação de texto, lei copiado e colado que você tem que saber. Acompanhe comigo agora a nossa questãozinha de número 4. Essa aqui foi dada. Vou até voltar aqui, ó. Violência física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Olha a questão. Segundo a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exceto. A banca quer saber aquilo que não é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Física é, psicológica é, sexual é, patrimonial é, coativa não. Coativa não, tá? Coativa não. Professor, no lugar de coativa era para ter o quê? Moral. Moral é. Certo? Ó, moral é um tipo de violência. Beleza? Agora coativa não. Quarta questão, letra E. Suave. Questão de número 5. Acompanhe.
Só molhar a garganta. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a questão de número 5, ela meio que vai fazer aquelas coisas que as bancas estão costumando trazer muito ultimamente, que é o critério de você fazer análise de itens, tá? Mas antes mesmo dos itens, é tão importante quanto, antes de tu ler os itens, claro, né? É tão importante quanto a leitura dos itens você saber, né, os critérios que envolvem ali o enunciado. Porque não adianta tu ir para as alternativas sem ler o enunciado da questão. Vai perder questão. E eu não quero que isso aconteça, tá? Então preste atenção. O que a gente vai ver agora, tá? A gente vai falar sobre o artigo 12C, afastamento preventivo do lar. Olha isso, ó. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, define como tipo de violência. Aí olha isso: física, psicológica, sexual, patrimonial e amoral. Uma das características na violência psicológica é a limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outra ação que possa causar prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Em maio de 2019, esta lei passou a vigorar com um artigo acrescido, 12C. Tranquilo? O texto desse artigo trata do afastamento do agressor do lar, domicílio e local de convivência. Deixa logo eu falar para você como é que funciona o artigo 12C, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o 12C. Artigo 12C. É um tipo de afastamento do lar. É um tipo de afastamento do lar. Do lar. Beleza? É um tipo aí de afastamento do lar. Professor, o que eu tenho que saber em relação a essa situação, já que a banca gosta tanto de confundir isso daí? Primeiro, quando eu falo em relação ao 12C, a gente tem que ter um risco, tá? Tem que ser vislumbrado aqui na situação um determinado risco. Beleza? Pessoal, presta atenção, tá? Presta atenção. Esse assunto que eu vou colocar aqui agora cai muito em prova, tá? Cai muito em prova, você tem que saber, porque senão a banca vai tentar te confundir. E dentro desse 12C aqui eu tenho um prazo, que a banca meio que divide dentro da lei e fica mais difícil de você achar essa situação aí, tá? Então vem pra cá, ó, pra gente trabalhar isso daí de uma forma bem tranquila, tá? Para tu não perder informação na sua prova. Primeiro eu tenho que ter um risco atual e iminente. Eu tenho que ter um risco atual iminente. Atual ou iminente, certo? Tem um risco aí. Um risco. Tem que ter, né? Um risco atual, um risco iminente. Aqui, professor, a vida ou a integridade física, psicológica da mulher em situação de violência. Certo, professor? Vislumbrei esse risco, professor. Eu sou policial, eu posso afastar um indivíduo do lar? Pode não, é diferente. Poder até pode, tá? O policial que for atender a ocorrência, poder afastar até pode, mas tem que cumprir alguns requisitos antes, tá? É última ratio o policial aí, tá? Trabalhar essa situação de afastado. O policial mesmo que foi atender a ocorrência afastar o indivíduo do lar, beleza? Porque eu tenho que cumprir alguns requisitos anteriores, como por exemplo, a gente vai trabalhar em ordem aqui, tá? Ó. Bora lá. Em ordem. Quem que pode afastar o indivíduo do lar? O juiz, obviamente. Certo? Ó. O juiz, isso é claro. Beleza? Professor, quem mais? Olha para cá. Quem mais, professor? Se por acaso o juiz não está disponível, a gente tem quem? O delegado. Então, segunda opção vai ser feita pelo delegado. Caso o município não seja sede de comarca. O município não for sede de comarca. O município não for sede
de comarca. Professor, o que é essa tal comarca, né? Pessoal, comarca é como se fosse a casinha do juiz, é onde o juiz vai ficar, é onde ele vai estar, beleza? Para que você não perca nenhum tipo de informação, tá? Exemplo, se eu não tenho um juiz disponível, vai ser feito por quem? Pelo delegado. Vamos imaginar que eu nem tenha juiz e nem tenha delegado. Pessoal, aí vai ser feito por quem? Lembra que eu falei em último caso, quem é que agia? Policial. O próprio policial, por exemplo, que foi atender ali a ocorrência. Certo? Então, terceira situação é pelo policial. Terceira situação é pelo policial. Certo? Pelo policial quando o município não for sede de comarca. É quando o município não for sede de comarca. Não for sede de comarca. Comarca. Beleza? Caso o município não seja sede de comarca e também, né, de certa forma ali, eu não tenho um delegado disponível no momento da denúncia. Eu não tenho ali um delegado disponível. Não tem delegado disponível. Eu vou colocar aqui o 100. Ó. Vou colocar do jeito que é para ser. Ó. Não tem delegado disponível. Beleza? Aqui são os critérios e requisitos soltados pelo meu artigo 12C. Só que eu tenho mais uma informação. Nesses dois casos aqui, ó, tanto sendo o delegado afastando, quanto sendo aí o próprio policial, tá? Eu tenho que ter uma comunicação. E essa comunicação é no prazo de 24 horas. 24 horas, tá? É o prazo de 24 horas para fazer aí a comunicação ao juiz, beleza? Tem um prazo máximo de 24 horas. O que a banca faz? Mistura com um prazo de 48 horas, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Até aqui ok? Tranquilo, suave? Então, vamos lá, vamos voltar agora. Tempo print, 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou, se não printou, printa depois. Vamos lá, questãozinha. Vai ser afastado por quem? Pela autoridade judicial? Perfeito. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca? Perfeito. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia? Perfeito. 4, por alguma pessoa, necessariamente membro da família, na ausência do policial disponível no município. Aí não, né? Aí tá errado. Beleza? Aí onde tem um quadro a gente risca, mas nem precisa, né? Itens 1, 2 e 3. Gabarito, letra D. Suave, bora partir para cima. Mais uma. Simbora. Olha isso, ó. Presta atenção. Essa questãozinha, pessoal, é uma questãozinha interessantíssima, exatamente por conta desses critérios voltados para violência de gênero propriamente dito, tá? Porque é algo que está assolando a nossa sociedade, o nosso país, com uma força gigantesca, certo? E é interessante que a gente tenha a noção de como que a gente trabalha esses critérios aqui. Então, olha aí a nossa sexta questão. Acompanhe. Olha isso, ó. Sexta questão. Configura violência doméstica familiar contra a mulher. Olha isso. Configura violência doméstica familiar contra a mulher. Atraindo, portanto, competência do juiz especializado na matéria, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Quando? Professor, quando? Vamos lá, vem comigo, ó. Baseada no sexo, salvo nas relações homoafetivas, essa exceção não tem. Baseada no gênero, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação ou orientação sexual. Perfeito. Perfeito. Deixa pontinho na B, vamos para as outras. C. Ocorra no âmbito Ocorra no âmbito da família, como, por exemplo, o caso do filho que agride o pai. Pessoal, pelo amor de Deus.
Vamos lá. Quem que a Lei Maria da Penha protege? Vamos lá. Quem que a Lei Maria da Penha protege? A mulher. Beleza que o sujeito ativo pode ser tanto homem quanto mulher. Agora, a proteção da Maria da Penha não tem homem, é mulher, tá? E o STJ aceita mulher trans, tá? Que é como vem aí dentro da jurisprudência envolvendo o tema. Então, a letra C aqui, ela também tá errada, tá? D, a ocorrência se dê no âmbito da unidade doméstica envolvendo qualquer familiar, independentemente do sexo da vítima. Independentemente do sexo, não. Independentemente do sexo, não. Portanto, aqui, ó, gabarito, nossa letra B. Tranquilo, pessoal? De boa? Olha aí a nossa questãozinha de número 7, tá? Pra gente finalizar essa aulinha de hoje, aula super, hiper, mega produtiva. Trouxe vários assuntos que caem pra caramba em relação a questões de prova, tá? Vamos acompanhar comigo aqui a nossa questãozinha de número 7. Olha a questão de número 7. Outra questão muito boa. Em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando em relação a procedimentos da autoridade policial. Vamos lá, ó, presta atenção. Ouvir a ofendida, lavrar boletim de ocorrência e tomar representação a termo, se apresentado. Perfeito. Se tiver apresentação do termo, tem que ser tomada a termo nessa tal representação, beleza? Então aqui a gente tem o item 1 como verdadeiro. Olha o item 2, olha o item 2. Determinar que se proceda exame de corpo de delito, olha isso, ó. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais se necessário. Perfeito, pessoal, perfeito. Também tenho isso, tá? Olha o item 3, aqui é interessante. Remetendo no prazo de 72 horas, expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Pessoal, o nome já está dizendo tudo. É medida protetiva de urgência. Tem que ser o quê? Urgente, rápido. 72 horas? Não. 72 horas? Não. O prazo aqui é de 48 horas. Esquece o item 3, tá? Esquece o item 3. Item 4. Ouvir o agressor e as testemunhas. Caso entenda desnecessária a oitiva do agressor, poderá o delegado dispensá-lo, ouvindo apenas a vítima e as testemunhas. Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus. O agressor, tá? O agressor, ele vai ser dispensado da testemunha, do testemunho dele. Ouvir o agressor e a testemunha, caso entenda desnecessária a oitiva do agressor. Claro que é necessário. É claro que é necessário, a gente tem que ver aqui onde que se encaixa a informação. Então esse item 4, ele está o quê? Errado também, por conta desse entenda desnecessário. Portanto, ó, 3 e 4 errado, restaram para a gente apenas os itens 1 e 2, gabarito letra D. Tranquilo? Pessoal que não me segue ainda nas minhas redes sociais, segue lá, ó. @professor Gabriel Santos. Beleza? @professor Gabriel Santos. Segue lá, tá? Nas minhas redes sociais, pra gente bater um papo. Teve dúvida, pode mandar que a gente tira também. Beleza? Pessoal, tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? A minha missão sempre vai ser essa, simplificar ao máximo o direito para você. Peço perdão aí, não tá conseguindo aí responder vocês no chat. Tô conseguindo olhar, né, as conversas chegando aí, mas não consigo responder ninguém no chat, tá? Pessoal, que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima noite, tá? Uma excelente noite. A gente se vê nos próximos eventos, tá? Vou soltar lá também qual vai ser as datas das minhas próximas aulas e eu espero contar com todos vocês. Tranquilo? Beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau. Valeu, povo!